Querido e amado irmão, Pai do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória, por mais uma oportunidade, mais um dia, por estarmos vivos, por estarmos de pé diante do Senhor. Isso é um privilégio, permanecermos de pé, onde muitos já têm caído, muitos já têm desanimado, têm deixado o Senhor, mas Deus tem conservado um remanescente fiel na terra e é um maravilhoso privilégio fazer parte desses remanescentes. Queridos, amados irmãos que estão me ouvindo, Deus colocou no meu coração neste dia de fazer um vídeo para os irmãos. Há algum tempo já que eu não tenho feito vídeo, e Deus colocou no meu coração o sentimento de hoje fazer para os irmãos um vídeo rápido, uma reflexão rápida, falando sobre uma palavrinha grega muito pouco mencionado nos ensinos, nas igrejas, né? Mas uma palavra muito usada na teologia, essa palavra grega chamada koinonia, né? Eu achei interessante essa palavra koinonia, do grego, né? Porque sabendo que a Bíblia Sagrada foi escrita no hebraico e depois houve uma transliteração para o grego, né? E no grego a palavra koinonia, ela nos traz um entendimento de uma palavra, da palavra no português chamada de comunhão. Comunhão. Então nós vamos nesta reflexão falar um pouco sobre koinonia ou comunhão, né, no nosso idioma. E eu convido os amados irmãos, todos que estão aí ouvindo o nosso vídeo, ou assistindo o nosso vídeo, melhor dizendo, né, que tem aí na sua casa uma Bíblia Sagrada, para abrir a Bíblia juntamente comigo em Atos 2, verso 42, para nós lermos esse texto como base para a nossa reflexão neste dia, né? Atos 2, 42, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na koinonia, né? No partir do pão e nas orações. E o versículo 44, né, de Atos 2. Todos que criam estavam juntos, koinonia, e tinham tudo em comum. Atos dos Apóstolos se refere ao nascer da igreja, né? Quando o Espírito desce, em Atos 2, e a igreja, os quase 120 discípulos, é cheio do Espírito Santo de Deus, e ali é tido como se estivesse embriagado por causa do barulho de glorificação ao Senhor, de línguas estranhas, e, movimento de adoração a Deus. Então é atraído muitas pessoas para aquele cenáculo onde estavam os 120 ou quase 120, e acontece aquele evento onde eles vão lá perguntar o que é aquilo, né? Eram pessoas que vinham para a festa do Pentecostes, a festa anual, tradição judaica, né? E ali Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, se levanta e começa a defender agora a causa ao qual ele foi designado a ser, né, pregador do Evangelho, defensor do reino de Deus. E ele começa a dizer que ninguém está embriagado, pois ali era a promessa do profeta Joel, capítulo 2, né, que falava que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e todos ficariam cheios do poder de Deus, profetizarei, eu teria visões, revelações e sonhos. E agora a Bíblia vai dizer que quase 3.000 pessoas aceitam a Jesus, crê que realmente Jesus Cristo é o Messias e que aquele poder e aquela glória vinha de Jesus por intermédio do Espírito Santo. E agora essas pessoas começaram a perguntar o que deveria fazer. Pedro indica se arrepender e crer em Jesus como seu Salvador e Senhor, o Senhor e Salvador. E de repente agora a igreja começa a ser agregada de membros, de muitos membros, né? Além dos discípulos que já tinha, agora muito mais membros, cerca de 3.000. Então o povo estava querendo entender um pouco sobre como servir a Jesus, né? E quando eles receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, imediatamente eles também receberam o Espírito Santo. E quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus, há uma diferença muito grande, uma mudança radical, ou seja, é como se tivesse agora na contramão de tudo e de todos. Porque a reação deles agora é de uma forma extraordinariamente diferente dos que eles
tinham antes de conhecer Jesus. Há uma mudança radical ali. E essa mudança agora é na questão de, diz o versículo 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles tinham prazer em aprender a palavra de Deus, onde os apóstolos tinham a missão de transmitir o ensinamento de Cristo. Como é que deveria se proceder agora, uma vez que tinha crido em Jesus e recebido o Espírito Santo? Ele precisava agora ser discipulado, ter entendimento como servir a Jesus. E assim estava a igreja do Senhor, estavam os apóstolos, né, que eram homens maduros, eram homens capazes, cheios de entendimento do Espírito Santo, para ensinar os indoutos que estavam chegando agora na igreja de Cristo. E além de perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Né? Essa comunhão aqui se refere a essa palavra no grego koinonia, que quer dizer estavam juntos. Né? O versículo 44 vai dizer, todos criam e estavam juntos, tinha tudo em comum. Né? Estar junto, ter tudo em comum, ou seja, estava ali para o que deve é, ou seja, estamos juntos nessa, em seguir a Jesus e aprendendo com os apóstolos, e aprendendo com os irmãos como servir a Jesus, e isso era chamado de koinonia, comunhão. E o que levou essa igreja a ter esta comunhão? A virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele é derramado sobre os discípulos, ele foi derramado para dar um revestimento de poder, né? Para que ele tivesse capacidade para evangelizar e testemunhar de Jesus e da sua obra, do seu santo evangelho. Mas também esse Espírito Santo ele veio para trabalhar no interior do homem através da palavra. E através da palavra e o Espírito Santo, o homem passou a passar por uma limpeza interior, se tornando assim agora uma nova criatura. Ele passou por uma lavagem, a Bíblia diz lavagem, a regeneração pela palavra. E isso é uma ação do Espírito Santo, pois o homem sem o Espírito Santo ele não se liberta. O homem sem o Espírito Santo ele não tem amor no seu coração, não tem atitudes de comunhão, né? O mundo está em guerra. Por que o mundo está em guerra? Porque o mundo não tem Cristo. Quando eu falo mundo, falando de um sistema global que não acredita em Jesus como seu Salvador, né? Então veja que a questão da palavra comunhão é algo importantíssimo. No início da igreja já o Espírito Santo colocava no coração dos que criam que precisavam estar juntos, que precisavam estar unidos, que precisavam estar ouvindo a doutrina dos apóstolos, que precisava estar como igreja, do grego eclesia, tirados para fora. Um povo agora, uma assembleia, juntos para aprender a palavra de Deus. E tinham tudo em comum. A Bíblia vai dizer mais para frente que eles vendiam suas propriedades, davam os apóstolos, faziam, distribua com quem não tem condição, com quem está passando necessidade. Os apóstolos ali administravam ali os bens que os que criam depositavam aos pés deles. Os apóstolos nunca pediam uma oferta a ninguém. Os apóstolos nunca pediam nada a ninguém. Eles faziam isso porque eles desapegaram dos bens materiais, porque eles queriam a Cristo, eles amavam a Cristo e não somente a Cristo. Eles amavam os irmãos que estavam em necessidade. Eu disse que de maneira que não havia ninguém necessitado, porque os que tinham propriedade, herdade, né? Não eram suas casas, era aquelas herdades, pessoas que tinham terra que não estavam utilizando. Então eles vendiam aquilo, traziam para os apóstolos dividiam com cada um. Quem tinha necessidade, e isso é obra do Espírito Santo de Deus, isso é comunhão. Né? Nós temos que ter comunhão, a igreja do Senhor tem que ter comunhão. A comunhão, a gente vê que foi uma das características primárias da igreja, né? Uma ação do Espírito Santo, Deus se revelando que realmente está na pessoa. Né? É uma ação poderosa do Espírito Santo, esta comunhão. Então nós temos que ter comunhão. E essa comunhão não é somente na horizontal entre os irmãos, também na vertical. Né? Temos que manter a nossa comunhão com os irmãos e também a nossa comunhão com o Senhor. Né? Quero abrir mais um texto para falar sobre a comunhão na horizontal e na vertical. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, né? É a carta à igreja de Laodiceia.
E o versículo 20, tão conhecido dos irmãos da igreja, e muitas das vezes muito pouco compreendido este versículo, né? Eu fiquei maravilhado porque eu mesmo até não compreendia muito esse versículo até alguns dias atrás, né? E Deus me deu um entendimento desse versículo maravilhoso, né? Que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você já prestou atenção, meu querido irmão? Que Deus está dizendo que se alguém ouvir a voz dele, ele vai entrar na sua casa e vai ter uma comunhão com você, vai ter uma koinonia com você, vai ter essa união com você, essa amizade, essa irmandade, ou seja, essa amizade. A Bíblia vai dizer que Abraão era amigo de Deus, a Bíblia vai dizer que Noé achou graça aos olhos de Deus, né? E vai falar de tantos homens que tiveram uma comunhão tão maravilhosa com o Senhor, que fizeram feitos extraordinários, né? Coisas maravilhosas na terra, porque Deus estava nele, ele estava em Deus, comunhão, né? João 15, versículo 7, fala que se vós estiverdes em mim, eu em vós, pedireis tudo, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, né? Pedireis tudo o que quiser, e assim vos será feito. João 15, 7. Isso fala de comunhão. A oração de Cristo, ele fala aquela oração para que eles sejam, Pai, um em nós, assim como eu sou em ti, né? Essa unidade aqui, ela é comunhão, está falando da comunhão, da koinonia, né? E aqui em Apocalipse 3, versículo 20, diz que se alguém realmente ouvir Deus, ouvir a sua voz, abrir a porta do seu coração para Deus, da sua vida para Deus, vai gozar de uma comunhão com Jesus. Jesus vai vir na sua vida, na sua casa, na sua família, e vai manter uma comunhão com você, né? Cearei com ele. Esse cear com ele aqui está falando aqui de uma comunhão. Na Santa Ceia, quando nós nos reunimos na eclesia, ou seja, no agrupamento de pessoas, aonde é formada de igreja, né? Onde é chamada de igreja, e ali nós participamos do pão e do vinho, e ali é chamado de culto de Santa Ceia, o culto da comunhão, aonde os membros, não da igreja, mas os membros do corpo de Cristo, aqueles que nasceram do céu, nasceram de novo, como diz João no capítulo 1, versículo 12, 13, que nasceram do alto, nasceram do céu, nasceram de Deus, que são novas criaturas, como diz em João capítulo 3, Jesus dizendo para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, da palavra e também da ação do Espírito Santo, porque a lavagem da regeneração pela palavra é mediante o Espírito Santo, né? Uma nova criatura que agora vai andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo diz que aquele que matava não mata mais, que roubava não rouba mais, se prostituía não se prostitui mais, antes trabalha e ajuda aquele que tem necessidade, né? Essa é a nova criatura, glórias a Deus. Então Jesus, ele entra na casa da pessoa, quando essa pessoa dá lugar, quando essa pessoa crê, quando essa pessoa diz sim, quando ele está batendo na porta do seu coração. Jesus muitas das vezes está batendo e a pessoa não ouve, as pessoas não dão atenção. Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero te ajudar, eu quero ser o seu amigo. E a pessoa simplesmente ignora a voz de Deus. Não, isso aí não é Deus que está falando. Não compreende a voz de Deus. Muita gente, um dia eu ouvi alguém dizer, alguém espera Deus falar com a voz de muitas águas, com a voz de trovão. E muitas vezes ele sussurra, como fez na caverna onde estava Elias. Que faz aqui Elias nesta caverna? Ah, Senhor, mataram os teus profetas e procura a mim para tirar a minha vida também. Só eu sobrei. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus fala com Elias com uma voz mansa e delicada. E ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém, individualismo, Deus está falando aqui no individualismo, não no coletivo, na eclesia, na igreja junto, não. Ele está falando no individualismo, cada um pessoal nessa igreja de Laodiceia.
Uma igreja que poderia ter uma comunhão na horizontal entre os irmãos. Poderia ter. Porque a Bíblia diz que essa igreja aqui era uma igreja que dizia rica sou, de nada tenho falta. Eram pessoas de uma condição financeira muito elevada, pessoas de uma cultura, de um conhecimento, né? Eram pessoas entendidas, pessoas eloquentes, pessoas até mesmo famosas. Mas Deus não estava na vida deles. Deus não fazia parte do seu dia a dia. Deus não fazia parte do seu acordar, do seu levantar, no seu trabalho, não fazia parte do seu dia a dia. Eles não tinham comunhão com Deus por causa dos seus interesses pessoais, deixaram o Senhor de fora. Então, muitas das vezes, as pessoas fazem isso. Eu creio que essa igreja tinha comunhão na horizontal, ou seja, entre os irmãos, era uma igreja perfeita aos olhos dos homens. Uma igreja unida, tradição, cheia de tradição, de dogmas, né? Uma religiosidade que começava o escuta assim, terminava assim, aquele ritual todo. E Jesus dizendo, eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero entrar nessa igreja, eu quero entrar na vida de cada um de vocês individual. Glória a Deus. Mas Jesus está dizendo, eu quero entrar aqui, mas não entrar para machucar ninguém, como alguém diz, Deus vai pegar pelo anzol, e não. Ele está dizendo, eu quero entrar aqui para ter uma comunhão com você, para ceiar com você. Glória a Deus. Então, queridos, fiquem com esta palavra. Koinonia, comunhão. Temos que ter comunhão na horizontal, entre os irmãos, aqueles que confessam a sua fé em Jesus como seu Salvador, independente de credo religioso, independente de dogmas, independente de denominação. Se a pessoa testemunha que Cristo é seu Salvador e assim vive mediante o que ele ensinou, é o meu irmão, eu tenho que ter comunhão com ele. Eu tenho que manter uma amizade, eu tenho que estar ali junto, dizendo, olha, vamos continuar, vamos perseverar, vamos lutar no reino de Deus, até a volta dele, porque o mundo é aflição mesmo, mas estamos juntos aqui, um edificando o outro em comunhão, meus irmãos. E isso é que Deus quer de cada um de nós, que vivamos em comunhão, na horizontal, entre os irmãos. Mas que não adiantaria também nada mantermos uma comunhão entre os irmãos, irmos uma congregação, estarmos juntos ali, né? Celebrarmos um culto ao Senhor, uma coisa, um ritual, uma coisa simplesmente decorada, uma coisa religiosa, né? Está ali aparentemente todo mundo feliz, todo mundo em paz, mas aí o seu coração para com Deus está insensível. Não há uma comunhão com Deus. A pessoa não ouve mais Deus falar, não sente mais Deus, não tem prazer em Deus, é simplesmente um ritualismo religioso, meus irmãos. Uma comunhão ali entre os irmãos, mas simplesmente uma religiosidade onde Deus não se faz presente naquele lugar. Porque simplesmente é uma hipocrisia, é uma falsa religiosidade, uma falsa união, onde muitas vezes até as pessoas estão ali cumprindo aquele ritual, mas quando tudo ali termina, a pessoa volta para o seu dia a dia, e o seu dia a dia é de desprezo total à palavra de Deus, é totalmente indiferente ao que Deus ensina a sua palavra, e se porta que nem os ímpios se porta, e a pessoa diz, eu sou cristã, eu sou serva, eu sou serva de Cristo, eu sou gospel, religioso, sou crente, mas simplesmente não tem uma comunhão na vertical. Não mantém uma comunhão com Deus, não sabe nem quem é Deus, não sabe nem quem é o Espírito Santo, não sabe quem é Jesus, não conhece a palavra, e a Bíblia diz que o povo de Deus naquela época, no tempo de Oséias, diz, o meu povo se corrompeu porque lhe faltou conhecimento. E a pessoa que não tem conhecimento de Deus, não tem comunhão com Deus. Para a pessoa manter uma comunhão com a pessoa, tem que se aproximar dela e conhecê-la. Glórias a Deus. Então eu achei lindo esse versículo de Apocalipse 3:20, que diz, se alguém ouvir a minha voz, estou batendo, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso implica em dois sentidos. Cear com ele e ele comigo é que a pessoa vai ter comunhão com Deus e Deus comunhão com ele, né? Estamos juntos. Mas também tem um outro sentido. Jesus está dizendo, hoje eu posso cear com você na sua casa.
Eu posso ter uma comunhão com você agora, se você abrir o seu coração e me convidar e renunciar a tudo aquilo que eu não agrado, que não me agrada, e receber a mim como seu Senhor e Salvador e realmente buscar a mim. Vocês vão achar e eu vou ter esta comunhão com você agora, vou cear com você, vou ter comunhão com você. Mas a Bíblia diz, glórias a Deus, que Jesus vai voltar, que os sinais irão anunciar quando ele estiver próximo à sua vinda. Estamos vendo os sinais acontecendo dia após dia. Isso é notório. Isso todo mundo está vendo, os sinais, né? Não sabemos o dia nem a hora, mas disse Jesus que os sinais anunciaria que ele estaria às portas. Quando vires todos esses sinais acontecer, olhais para o alto, porque em breve se dará a vossa redenção. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Aleluia. A encontrar o Senhor nos ares. E aí estaremos indo para os céus de glória, onde a Bíblia vai falar que teremos ali a chamada bodas do Cordeiro. E aí, esta palavra também se cumpre aí. Cearei com você na terra. E um dia vocês vão cear comigo no céu. Aleluia. Hoje o Senhor quer manter uma comunhão conosco aqui na terra. Em breve estaremos mantendo esta comunhão lá no céu. Hoje Deus quer participar do nosso dia a dia aqui na terra. Em breve estaremos participando do dia a dia do seu lar. Glória a Deus. Hoje isso faz parte das nossas refeições, nosso dia a dia. Nós almoçamos e oramos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por nos dar este alimento aqui na terra. Mas a Bíblia diz que um dia, em breve, estaremos no céu, sentados em uma mesa, e o Senhor nos servirá. Glórias a Deus. Teremos comunhão com Ele na terra e comunhão com Ele no céu. Koinonia. Queridos, que Deus abençoe a todos nós. Glórias a Deus. Que possamos manter a nossa comunhão entre os irmãos na horizontal. A Bíblia fala sobre alguns tipos de irmão que não se deve ter comunhão. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora para o vídeo não ficar longo, né? Mas se alguém quiser pesquisar, está em 1 Coríntios 5:9. Fala sobre o tipo de crente que ninguém deve manter a comunhão com ele. São pessoas que apenas dizem ser cristão, mas na verdade, na prática, nos frutos, é ímpio, é pecador, não é santo, não é cristão. Mas no mais, os irmãos, ainda que com as suas fraquezas, suas limitações, né? O fraquinho na fé, a gente tem que estar lá, fortalecendo a fé do irmão, dando apoio ao irmão, dando uma certa cumplicidade. Estamos juntos aqui, meu irmão, para o que daí vier. Estamos nesta fé, nesta comunhão, aprendendo a palavra, crescendo na fé, crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, mantendo a comunhão. Mas que isso também não adiantaria nada se não tivesse comunhão, se não tivermos comunhão com o Senhor. Comunhão na horizontal, comunhão na vertical. Comunhão entre os irmãos, independente da sua religião, ou seja, do seu denominação. Se confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, é meu irmão. Comunhão. Não vou na igreja de fulano porque lá é outro ministério A, B ou C. Confessa a Jesus como Salvador, é meu irmão. É meu irmão. Comunhão na horizontal, mas também comunhão na vertical. Temos que manter a nossa comunhão com Deus. Temos que manter o nosso compromisso em honrar o Senhor, em temer o seu nome sagrado, em adorá-lo, em bendizê-lo, em ter uma amizade, de chamar ele de pai, de amigo também. Glória a Deus. Porque tudo isso que está acontecendo vai cessar. E um dia estaremos mantendo esta comunhão lá no reino dos céus. Fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe e que possamos manter a nossa fé e a nossa comunhão com os irmãos e com o Senhor, porque Jesus breve voltará. E o céu é um lugar onde habita a paz e a justiça. O céu é um lugar de guerra, o céu é um lugar de paz e justiça para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Que Deus abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor.